Olá, seja muito bem-vindo à Água Viva Ministério, a sua igreja digital. Eu sou o pastor Dário Silva E eu aqui mesmo, e estamos aqui para mais um. com a família, unidos em Cristo Jesus, a noiva de Jesus. Estamos aqui todos juntos, glória a Deus pela sua vida que já está aqui com a gente, e glória a Deus a você que também vai se juntar nesse ministério. Nós sabemos que muitas pessoas estão por chegar, por conhecer, e também para viver essa palavra que Deus coloca na vida de cada um de nós. Então, seja muito bem-vindo. Convidamos sempre para que você possa entrar lá no ministério, da página web do Ministério, para que você possa ver Aqui embaixo. tudo que nós, quem somos, o que estamos fazendo, como você pode também nos ajudar, né? Trabalhando, orando principalmente e também colaborando, dando suporte ao ministério. Então você é muito bem-vindo aqui e vamos juntos levar a palavra de Deus. Aonde quer que tenha um sinal de internet, chega a palavra de Deus. É E isso se não aí, tem sinal, manda uma gravação. isso aí, isso E aí. aí vamos juntos levar essa palavra e engrandecer o reino de Deus Todo-Poderoso. Seja muito bem-vindo e convidamos também todos sempre a entrar na rádio vineyard.net, onde você tem louvores, música e também versículos e também palavras para edificar a cada um de vocês todos os dias, para que nós possamos ter assim, louvores e adoração 24 horas por dia, 7 dias por semana, sem parar. Não tem desculpa de você falar que não dá para ouvir. Em qualquer horário, você sempre vai estar lá conectado com a palavra de Deus. É isso aí, é isso aí. Se você tem um negócio, se você tem uma loja, um mercado, algum lugar aí, né, uma oficina que você tem um som ambiente, você pode colocar a Rádio Vineyard também. É gratuito e também você vai estar pregando o evangelho através de louvores, através de devocionais. Então, você é o nosso convidado, em nome de Jesus. E vamos Amém? todos juntos trabalhar. É isso aí. Tem que levar a palavra. Vamos lá, E vamos vamos levar a lá. palavra em nome de Jesus. Que a paz do Senhor esteja sobre a sua casa, sobre a sua vida e sobre a sua família. E acabamos mais uma semana e estamos começando uma nova semana. E como é que foi a semana que passou? Foi cheia de desafios e vitórias em nome de Jesus. Amém? Eu creio nisso. Na nossa foi assim, né, Ni? Sim. Cheia de desafios e cheia de vitórias. Por quê? Porque o Senhor é com você. O mesmo Deus que está conosco é o Deus que está com você, o Deus que nos dá a vitória sobre todas as circunstâncias e as situações, dá para a tua vida também, em nome de Jesus. Bom, a cada dia nós recebemos notícias de todos os lados, porque tem a TV, tem a internet, né, tem tantos meios de comunicação, tem o seu iPhone, tem o iPad, tem tanto AI aí e tanta notícia que a gente recebe. Notícias boas e notícias ruins. Notícias que são verdadeiras, mas tem muitas notícias que são mentiras, que é o que eles chamam de fake news, são mentiras que são colocadas em muitas pessoas. Tem entrado pelo cano aí devido a essas notícias. Mas nós tivemos uma notícia que vem de muitos anos atrás, muito tempo atrás, uma notícia que vem sendo falada há mais de 2000 anos. Mas que foi que aconteceu para virar notícia? O que foi que aconteceu há mais de 2000 anos atrás? Morreu Jesus. Mas a notícia principal não é que ele morreu, é que ele ressuscitou. E quando Jesus ressuscitou, isso aí foi um evento que trouxe, primeiro, o cumprimento da profecia. Porque se você está lembrado, né? Nós fizemos um estudo de 12 estudos sobre a volta de Jesus e nós vimos que profeticamente Jesus tinha que morrer, tinha que ser crucificado, tinha que ressuscitar para que ele pudesse voltar. Então, foi uma notícia de cumprimento de profecia, né? Foi um evento que marcou o tempo, o que é antes de Cristo e o que é depois de Cristo. O único, o único, a única pessoa que marcou o tempo foi Jesus. Então, nós temos aí hoje o que é antes de Cristo, o que é depois de Cristo. Um evento que trouxe o início
da era cristã. O início da era cristã foi nesse evento, na ressurreição de Jesus. Mas não foi somente isso, trouxe outra promessa que está para a minha vida e para a tua vida. Abra sua Bíblia aí, em João capítulo 14, versículos 2 e 3. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Esse versículo é muito importante, um versículo profético, em que Jesus ele começa dizendo aqui que ele ia para a casa do Pai. Então, se você tem acompanhado as parábolas de Jesus conosco aí nos nossos estudos bíblicos, se você tem estudado os evangelhos de Jesus, você vai ver que sempre ele falava que ele era o Filho de Deus. E ele falava que era o Filho de Deus e falava que um dia ia voltar para a casa do Pai. Mas ele trouxe uma outra promessa. Não só de ir para a casa do Pai, preparar lugar para você e para mim, mas ir para a casa do Pai, preparar o lugar e voltar. A promessa dele voltar. E quando o pastor Jesus vai voltar? Pois é, ele está voltando desde que ele foi para o céu, desde que ele foi preparar lugar para você e para mim. E o Senhor nos traz uma palavra hoje para que nós esperemos a promessa. Não sejamos ansiosos, mas esperamos para que nós possamos esperar a promessa, para que nós possamos estar preparados para viver a promessa. Muitas vezes as pessoas falam assim: ai, pastor, mas por que Deus não responde? Na verdade, Deus está louco para responder, mas sabe por que ele não responde? Porque você e eu não estamos preparados para a resposta dele. Nós não estamos prontos para aquilo que ele vai fazer. Então, essa palavra que o Senhor nos traz hoje é uma palavra para que nós possamos estar preparados, para que nós possamos crer que essa promessa irá se cumprir. Essa promessa ela vai se cumprir, eu gostando ou não, você gostando ou não, ela vai se cumprir, porque é uma promessa que vem do Senhor. Essa palavra vem para que nós possamos crer que Jesus está voltando e que o mundo está no final. Nós estamos caminhando para o final do mundo. Aí você vai falar, mas pastor, há quanto tempo a gente vem caminhando para o final do mundo? Sim, a gente vem caminhando para o fim do mundo desde quando Jesus ressuscitou. Hã? Desde quando ele ressuscitou. Agora, eu não vou dizer qual é a data, eu não vou dizer qual vai ser o ano, eu não vou dizer nada disso. Mas nós, como Igreja de Cristo, como corpo de Cristo, como templo do Espírito Santo, nós não devemos ter medo, não devemos ficar preocupados com esse dia. Ai, o que vai acontecer nesse dia? Querido, sabe o que vai acontecer nesse dia? Quando Jesus voltar, se você e eu estivermos preparados, nós vamos para a eternidade com Ele. Vai ser um negócio simples assim. Nós vamos na eternidade com Ele. Então a gente não tem que ficar preocupado com isso. Jesus nos deixou avisado que isso ia acontecer. Isso não pode ser surpresa, não pode querer pegar eu ou você, que somos cristãos, que seguimos ao Senhor Jesus, que conhecemos a palavra e que vivemos a palavra. Isso não pode nos pegar de calça curta, de surpresa. Ai, por que Jesus? Não, ele deixou avisado. Abra sua Bíblia aí, em Mateus capítulo 24, versículos 30 e 31. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com um grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos,
de uma e outra extremidade dos céus. Ou seja, toda vez que você vê na Bíblia o Filho do Homem, esse Filho do Homem é o próprio Jesus. Então ele está dizendo aqui que todo mundo vai ver. Então ele já está avisando. Não tem nenhuma surpresa. Ah, porque eu não sabia. Não, não tem esse negócio de eu não sabia. Todo mundo sabe. Ou todo mundo vai saber que Jesus vai voltar. E quando ele vier nas alturas, não tem por onde sair. Como vimos no nosso estudo bíblico desta semana, nós vimos tá aqui o endereço aqui embaixo, você pode buscar lá no YouTube. Nós estamos falando sobre o joio e o trigo. E nós falamos a primeira parte. E nessa primeira parte, a volta de Jesus está cada dia mais próximo. Nesse estudo que nós fizemos, nós vimos que Jesus está voltando mais rápido do que a gente pensa. E devemos estar preparados para esse grande dia. Então, se você não assistiu esse estudo, está aí no YouTube, né? O endereço está aqui embaixo, você pode buscar lá no YouTube e você vai ver que muitos que dizem Senhor, Senhor, não herdarão o reino dos céus. Muitos daqueles que estão dentro das comunidades, dentro das igrejas, que são extremamente religiosos, extremamente legalistas, não vão herdar o reino dos céus. Esses é o que a gente chama de joio, aquele que parece com o trigo, mas não é trigo. O joio, ele não dá fruto, o trigo tem que dar fruto. Então, se você e eu somos trigo, nós temos que dar frutos. Desde os tempos antigos, as pessoas têm se perguntado sobre como e quando será o fim do mundo. Isso já vem lá dos nossos avós, dos nossos bisavós. Todo mundo quer saber. A Bíblia nos dá vislumbres desse evento final. Ela nos dá uma direção, ela não diz quando vai ser, ela não diz a data, não, mas ela dá olha, pode acontecer. Sabe quando você fala assim, olha, eu não estou me sentindo bem. Ah, você não está se sentindo bem? O que você tem? Ah, não sei, eu estou com um pouco de frio. Aí põe a mão assim, está com febre. Bom, febre tem infecção, né? Então, ok, tem infecção, mas olha, eu tenho 1,82 m. Onde está a infecção em 1,82 m? Aí sim você tem que ir no médico, né? A Bíblia faz isso, ela te dá um, um norte para você saber o que está acontecendo. Não para que nós estejamos assustados, não para que nos preocupemos, ai, porque o mundo vai acabar, porque Jesus está voltando. Quando Jesus voltar, o mundo vai acabar. Goste ou não goste, é o que vai acontecer. Mas é para nos encher de esperança. A Bíblia nos diz que Jesus vai voltar para que nós tenhamos esperança. E só pode ter esperança aquele que crê nele, aquele que segue os seus caminhos, aquele que é obediente à sua palavra. Vamos ver na Bíblia o que ela fala a respeito. Abre a sua Bíblia aí, em Mateus capítulo 24, versículos de 6 a 8. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isso é o princípio das dores. Ou seja, Jesus ele está falando aqui sobre os sinais do fim do mundo. Os sinais, aí você vai falar, ah, pastor, mas olha, desde que eu me conheço, tem guerras, tem rumores de guerra, tem tanta coisa aí, povos, nações se levantando contra nações. É verdade. Mas Jesus está nos advertindo aqui, ele nos alerta que o fim será precedido de sinais perturbadores. Sinais que vai tirar a gente da nossa tranquilidade, né? Como conflitos globais. Ah, pastor, nós estamos vendo isso agora. Pois é, nós estamos vendo isso agora.
Ah, mas já teve a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, é verdade, que foram conflitos globais. E a Terceira Guerra Mundial pode acontecer? Pode acontecer. Tem um monte de gente dizendo que já está prestes, que vai acontecer, que não sei o quê. Nós estamos vendo aí, né? Com desastres naturais. Quantos desastres naturais nós estamos vendo nessa... Ai, pastor, mas isso sempre teve. Pois é, mas nessa intensidade que está tendo agora. Ah, pastor, você está dizendo que Jesus já está voltando. Sim, Jesus está voltando desde quando ele ressuscitou. Estou dizendo que está mais próximo. Ai, você quer dizer que quando fala de Irã, quando fala de Israel, quando fala... Não, 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 não. Isso aí é tudo princípio, é tudo aquilo que está descrito pela Bíblia, né? Nós vamos ver crises humanitárias, pandemias. Você já ouviu falar numa pandemia que teve aí? Você estava no planeta Terra quando teve aí o Covid? Pois é, uma pandemia. E estão dizendo que está vindo outra por aí. Ai, pastor, o que eu vou fazer? Eu não vou fazer nada. Sabe o que eu vou fazer? Eu continuo orando e crendo num Deus que, se acontecer alguma coisa, o melhor que pode acontecer comigo é eu estar na eternidade com Ele. Então, é por aí que nós vamos. Então, Jesus ele vem avisando, mas isso não deve, os avisos de Jesus não devem nos alarmar, não deve tirar nossa paz. Nós devemos estar cada vez mais firmes em nossa fé. Fé que temos em Cristo. Fé que o Espírito Santo está conosco. Fé que, se Jesus volta agora, eu vou para a eternidade com Ele. Eu vou ser arrebatado, aleluia! É essa fé que nós temos que ter. Mas Jesus também, ele nos alerta. Abra sua Bíblia aí, em Lucas. Lucas capítulo 21, versículo 11. Haverá grandes terremotos, epidemias e fome em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais do céu. Ou seja, Jesus está nos avisando. Sinais extraordinários também serão vistos nos céus. Temos visto isso, não? Temos visto, pastor. E apontando para o iminente retorno de Jesus. Retorno de Jesus que pode acontecer agora. A gente está falando com você e ele volta agora. Se ele volta agora, a gente para de falar, porque nós vamos embora, certo? Nós vamos ser arrebatados, né? E você vai ficar aí, olhando para a telinha, esperando alguma coisa, né? Se você não for arrebatado com a gente, né? De repente, vamos todo mundo junto. Mas não se esqueça que Deus não está preso em nosso tempo, em nosso horário. Deus não está preso a isso. Se você vê nos evangelhos, você vê Jesus falando assim, olha, o tempo está próximo. Quando ele fala o tempo está próximo, a gente começa a calcular tempo em dias, em meses, em anos, até mesmo em séculos. Mas Deus não Jesus e Deus eles não estão presos nesse tempo. Então, quando você estuda escatologia, por exemplo, que você pega lá as 70 semanas de Daniel, nós estamos vivendo a 70ª semana de Daniel. Pastor, mas quanto tempo nós estamos vivendo essa 70ª semana? Faz muito tempo. Só que não é uma semana de 7 dias. É uma semana escatológica, é uma semana que a gente não consegue dizer o período dela. As outras 6 semanas, cada uma teve um período diferente. Então, a gente tem que entender que Deus ele não está preso a isso. Ele não está preso ao tempo. Ele não está preso ao horário. Então, quando Jesus fala, olha, breve eu voltarei, o breve pode ser em 1 minuto, pode ser em 1 ano, pode ser em 1 bazilhão de anos. Eu tenho a minha fé. Espero que você tenha a sua fé também. E nessa fé, a gente crê que ele vai voltar e a gente vai se preparar com ele para isso, né? Tudo isso pode acontecer agora. Pode levar vários anos. E pode ser que você e eu não vejamos esses sinais. Por quê? Porque eu vou morrer, você vai morrer, e a gente não vai ver.
Pode ser que os sinais já estejam acontecendo, pode ser que a gente chegue a ver esses sinais e contemple isso daí. Pode ser que não. Mas o importante é que saibamos os sinais da volta de Jesus. Nós temos que saber, conhecer esses sinais, né? Saber que Jesus está voltando, para que nós não sejamos enganados por Satanás. Satanás ele está louco para nos confundir. Se você lembra, né, Jesus ele foi tentado, o próprio Jesus foi tentado por Satanás. E Satanás conhece a Bíblia, mais que eu e você junto. E ele vai tentar enrolar você e eu, vai tentar nos enganar, para que nós não estejamos na eternidade com Deus. Abra sua Bíblia aí, vamos ver o segundo ponto. Em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 10. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados, e também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Essa é a justiça divina. Nós temos que entender que a justiça divina ela vai acontecer. Eu goste ou não goste, ela vai acontecer. A justiça de Deus ela vai acontecer. E muitas vezes a gente fica pensando, mas será que aquele fulano, aquele ciclano... Não fica preocupado com isso, não. É como a gente estava falando lá no estudo do joio e o trigo. Não fique preocupado quem é o joio. Preocupe-se em ser o trigo. Quando você e eu nos preocupamos em ser o trigo, o que vai passar? Não sei o que vai passar. Eu sei que qualquer coisa que passar, eu estou na eternidade com Deus. Qualquer coisa que passar. E aqui a gente vê Pedro anunciando que Jesus vai voltar. Pedro era um discípulo, então nós estamos falando de mais de 2000 anos atrás, né? E ele chama de o dia do Senhor. Então, todas as vezes que você encontrar na Bíblia, o dia do Senhor é o dia da justiça, o dia do julgamento, é quando Deus vai julgar você e eu. Deus vai julgar cada um de nós. O fim do mundo trará um julgamento definitivo de Deus. Hoje nós estamos debaixo da graça. Hoje nós temos a condição de mudar essa situação. Que situação? De pecador para ser um salvo em Cristo Jesus. Agora, se eu não fizer nada, eu ouvi uma pessoa falando hoje, imagine que toda a minha crença em Deus seja falsa. Eu creio em Deus, mas Deus não existe. Imagine que isso aconteça. Então, na minha vida, eu procurei ter uma vida regrada pelos caminhos do Senhor. Eu busquei a minha santidade, eu busquei fazer o bem às pessoas, eu busquei um relacionamento com Deus. Ok. Chega no final do mundo, no final da minha vida, Deus não existe. O que eu perdi? Nada. Agora imagine ao contrário, que eu não servi a Deus, que eu não busquei a santidade, que eu não quis saber de Deus, e chega no final da minha vida, Deus existe. O que vai acontecer? Ou melhor, o que eu ganhei? Eu ganhei o inferno. Simples assim. Então, aqui o que Pedro está falando é que a justiça do dia do Senhor vai chegar. Vai chegar para todo mundo. Não importa se eu sou pastor, não importa o que você seja, não importa. Não importa se eu sou o cara mais rico do mundo, se eu sou o cara mais pobre do mundo, não importa. Não importa se eu tenho o carro do ano, se eu tenho casa, não importa nada disso. Quantas universidades eu fiz, não importa nada disso. O juízo vai chegar para todo mundo. Todas as pessoas, toda a humanidade vai chegar esse juízo. Por quê? Porque é profético isso. E nesse dia, onde tudo que é pecado vai ser destruído. Não tem choro nem vela. Né? E aquilo que não é pecado, ou seja, o que é eterno, isso vai permanecer. Então, se você e eu andamos em retidão, andamos nos caminhos do Senhor, isso vai transformar
em eternidade. Isso vai permanecer na nossa vida. O julgamento virá. A justiça de Deus, ela vai ser feita. E você quer ver como ela vai ser feita? Abra sua Bíblia aí em Apocalipse. Apocalipse, capítulo 20, versículo 12. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram os livros. Ainda outro livro, o livro da vida foi aberto, e os mortos foram julgados, segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Ou seja, aqui você vê o julgamento. Então, Jesus pede para João escrever isso aí, né? Vi os mortos e vi que foram abertos os livros. Os livros é o livro que tem toda a minha vida, toda a sua vida, toda a vida de cada um de nós. Agora, ele fala aqui do livro da vida. O livro da vida é um livro especial, em que o seu nome vai ser escrito quando você aceitar Jesus como Senhor da sua vida. Então, teu nome vai estar no livro da vida, aleluia. O meu nome já está lá, e em nome de Jesus, que o seu nome esteja lá também. Mas nós temos que entregar a nossa vida para o Senhor. E ele vai abrir todos os livros. E com a abertura desses livros, cada pessoa será julgada de acordo com as suas obras, de acordo com o seu comportamento. Se você foi bonzinho, se você foi ruinzinho, se você falou coisa boa ou coisa ruim, se você falou verdade, se você falou mentira, enfim, vai ser julgado cada um, né? Inclusive, ele fala, vai ser julgado sua fé em Jesus Cristo. Como é que está a nossa fé em Jesus Cristo? Como é que nós estamos caminhando com esse Jesus? É um Jesus só de vez em quando? É um Jesus que a gente vive? Como é que é? Não esperará nenhum sequer. Não vai escapar nenhum sequer. Não vai escapar ninguém. Tudo o que fazemos e o que não fazemos estão escritos nos livros. Aquele chamado que o Senhor deu para a tua vida e você falou assim, sabe o quê? Deixa para outro. Está escrito lá. Darcio, você tinha que fazer isso e não fez. Está escrito lá. É isso que eu vou ter que dar contas para Deus. Tudo vai estar escrito nos livros. Pastor, mas tem coisa que eu nem lembro. Não, não precisa lembrar, está escrito lá. Jesus, no dia do julgamento, Deus vai estar falando assim, Darcio, você lembra? Não, Senhor, eu não lembro disso aí. Pois é, mas está aqui. Está escrito aqui. Não tem choro nem vela. Não é? Estão escritos nos livros tudo o que passou na nossa vida. E nesse dia o Senhor abrirá cada um dos livros e revelará toda a nossa vida. Nesse momento é o momento em que você vai ou para o céu ou para o inferno. Nesse momento é o momento do juízo final. E todos nós vamos passar por isso. Os que forem arrebatados antes, todos vão passar por isso. Não é? Por quê? Quando você estuda lá o livro do Apocalipse, você vê que Deus vai distribuir galardões. Galardões a cada um de nós. Galardões é como se fosse títulos, como se fosse divisas, alguma coisa assim, para que você possa ser diferente ou diferenciado no reino dos céus. Então, vai depender muito de cada um de nós. Pastor, mas olha, eu fiz tanta coisa errada. Ok, começa a fazer coisa boa agora. Por quê? Porque quando chegar lá no juízo final, né, o Senhor vai dizer, olha, dos teus pecados eu não me lembro mais. Então ele simplesmente passa a régua e você está bem. Mas para isso a gente tem que aceitar Jesus, tem que caminhar com Jesus, tem que andar com Ele. Então, esse segundo ponto, ele nos fala da justiça divina. Essa justiça que não depende
de Supremo Tribunal Federal, não depende de alta corte, não depende de ninguém, só depende do Deus Todo-Poderoso. Amém? Abra sua Bíblia aí em Apocalipse. Apocalipse capítulo 21, versículo 1. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Essa começa aí a nova criação. O fim do mundo atual vai dar lugar a uma nova criação. Esse mundo vai acabar e vai dar lugar a uma criação nova, onde Deus fará tudo novo. Não vai ter pecado. Se você ler, se você estudar a volta de Jesus, você vai ver que o diabo ele vai ser encarcerado. Então, nesse novo céu, nessa nova terra, não vai existir o pecado. Deus vai fazer tudo novo, né? Tudo novo, onde não vai existir dor, não vai existir doença, não vai existir sofrimento, não vai existir morte. Um lugar novo, uma nova criação para você e para mim, para aqueles que forem levados para a eternidade com Deus. Uma terra nova. E muitas vezes as pessoas perguntam, e como é que você acha que vai ser o céu? Pois é, a nossa mente é tão limitada que a gente não consegue imaginar como é o céu. Então você imagina em alguma coisa que você gosta muito. Então, por exemplo, eu imagino o céu como um campo verde, tremendo, campo maravilhoso, que tem um riachozinho correndo aqui, que tem os peixinhos ali. Assim eu imagino o céu. Coisas que me satisfazem, né? Mas, pastor, você acha que o céu vai ser assim? Pois é, eu acho que o céu vai ser assim. Agora, vai ser assim? Deus vai ter o melhor. Deus vai surpreender a você e a mim com esse novo céu, com essa nova terra. Amém? Abra sua Bíblia em Romanos. Romanos capítulo 8, versículos 18 e 19. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Não importa toda dificuldade que você passe nesse mundo, toda essa dificuldade ela não pode ser maior do que a glória de estar com o Senhor. Ela não vai ser maior. A esperança cristã está na gloriosa revelação de Deus na nossa vida. Aquilo que Deus está revelando para mim e para você, né? Essa eternidade com Ele, em um novo mundo onde habitaremos eternamente com Deus. Ou seja, não existe nada. Então, muitas vezes, quando eu falo assim, olha, o melhor que pode me acontecer é eu ir para o céu, ou seja, eu morrer, muitas pessoas falam assim, pastor, você não pode falar isso, imagina, parece que você está querendo morrer. Não, não estou querendo morrer. Mas, se eu tiver que assim, ninguém vai ficar para semente. Eu vou assim tranquilo. Por quê? Porque essa garantia que Paulo escreve aqui em Romanos, né, que nós temos. Olha, nenhum sofrimento desta terra, desta vida que você e eu temos agora, pode ultrapassar a glória de estar na eternidade com Cristo. É isso que nós temos que caminhar, é isso que nós temos que crer, é isso que nós temos que viver. Abra sua Bíblia aí em Mateus capítulo 22, ou perdão, capítulo 24, versículos 42. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Ou seja, nós temos que estar preparados, nós temos que estar vigilantes. Por quê? Porque nós não sabemos. Ai, pastor, mas quanto tempo? Pois é. Eternidade é muito para você? Ah, eternidade é muito. Pois é. Então você imagina a eternidade no inferno. Ah, pastor, é ruim, né? É ruim. Então, não importa. Não importa se você vai ter que vigiar 10 anos, 20 anos, 50 anos, 100 anos, 200 anos se você viver.
Por quê? Porque a eternidade é mais que isso. Então, nós temos que vigiar. Jesus nos chama a estarmos vigilantes e preparados. Preparados, vivendo em santidade. Isso é perigoso, hein? Vivendo em santidade, vivendo em cumprimento da sua palavra. Ou seja, eu não preciso pregar o evangelho. O evangelho eu vivo ele e as pessoas veem o evangelho em mim. Ou seja, viver isso, viver em constante expectativa da vida de Jesus, da vinda dele. Ele vai chegar e quando ele chegar, aleluia. Agora, nós temos que tomar cuidado, né? Tomar cuidado. Abre sua Bíblia em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 6. Assim, pois, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Ou seja, Paulo está escrevendo aqui aos Tessalonicenses, sabe por quê? Porque quando o Paulo falou que Jesus ia voltar, sabe o que eles fizeram? Para tudo. Ninguém mais queria trabalhar, ninguém mais queria fazer mais nada. Não, Jesus está voltando, vamos esperar. Pois é, já se passaram 2000 e tantos anos aí, né? E Jesus ainda não voltou. Então ele está falando aqui, olha, não durmamos. Olha, não fique, sabe o quê? Jesus vai voltar lá para 2050, 2090. Não, não fique, não vai nessa, porque ele pode voltar em 2024. E aí? E Paulo fala para os tessalonicenses, né? Olha, fique esperto, esteja preparado. Nossa vida deve ser marcada, mas marcada pela sobriedade espiritual. Sobriedade espiritual impede que o inferno venha e traga para você coisas que te tirem do reino. A nossa vida deve ser marcada pela expectativa da volta de Cristo. É essa expectativa que tem marcado, ou que tem que marcar a nossa vida espiritual. Nós não podemos deixar o inferno nos enganar. Nós não podemos fazer como os tessalônicos, né? Os de Tessalônica. Olha, para tudo, Jesus vai voltar, então não se trabalha mais. Não, a vida continua. Só que a gente caminha em santidade. Caminha buscando aquilo que o Senhor tem para a minha vida e para a tua vida. Ou seja, esses 4 pontos é para que você e eu estejamos alerta. Alerta porque os sinais estão chegando, alerta porque a justiça divina ela vai chegar, alerta porque o novo céu e a nova terra vão ser criados e alerta porque nós temos que estar preparados. O fim do mundo não é um motivo para medo, mas para esperança. Não temos que ficar com medo. Temos que ter a esperança para que os que estão em Cristo é a expectativa do início da nova vida eterna com Deus. É essa a nossa esperança. Nós temos que estar preparados, vivendo em santidade e aguardando com alegria a volta do Senhor Jesus. Amém? Feche os teus olhos e vamos orar. Senhor, eu te louvo e te agradeço, porque o Senhor tem falado conosco. Te louvo, Senhor, porque o Senhor tem nos mostrado que Jesus está voltando. Pai, agora em nome de Jesus, eu te peço que o Senhor esteja falando aos nossos corações, para que nós possamos te esperar, Senhor. Esperar fazendo a tua obra. A obra tua, Senhor, não a obra da igreja, mas a obra tua. Senhor, em nome de Jesus, que nós possamos te conhecer face a face, esperar essa oportunidade de estar face a face contigo, de viver a eternidade contigo. Pai, em nome de Jesus, que nós não sejamos enganados, mas que nós sejamos, Senhor, preparados. Que estejamos, Senhor, prontos, Senhor, para a tua vinda. Pai, fala com cada um que está nos ouvindo agora. Que essa tua palavra, Senhor, possa calar no coração de cada um, Senhor.
e possa fazer a diferença na vida de cada um dos teus filhos. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Se você tem alguma dúvida, nós estamos por aí. Entre em contato com a gente, em nome de Jesus. Nós vamos, dentro da palavra, resolver todas as suas dúvidas. Não porque nós somos sabichões, não, porque a palavra nos responde, em nome de Jesus. E você que nunca pensou aí no fim do mundo, mas hoje começa a desejar passar a eternidade com Deus. Porque se você não tem a Jesus, você não vai passar a eternidade com Deus. Se você deseja passar a eternidade com Deus, você precisa ter Jesus no teu coração. E o Senhor te convida agora a aceitar Ele. Venha como você está. Se você quer fazer isso agora, feche os teus olhos e repete comigo essa oração. Senhor Jesus, Senhor Jesus, eu quero entregar minha vida nas tuas mãos. quero entregar a minha vida nas tuas mãos. Perdoa, Senhor, os meus pecados. Perdoa, Senhor, os meus pecados. Toma, Senhor, a minha vida nas tuas mãos. Toma, Senhor, a minha vida nas tuas mãos. E prepara-me, Senhor, para viver a eternidade contigo. E prepara-me, Senhor, para viver a eternidade contigo. Em nome de Jesus. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Se você fez essa oração por primeira vez, eu convido você a buscar uma igreja evangélica que fale do poder de Deus, que fale da volta de Jesus, que fale de viver a palavra, que seja mais próxima da tua casa. Ou você esteja conosco aqui na nossa igreja digital. Hã? Vamos juntos, vamos buscar dentro da palavra o que nós temos que fazer, como nós devemos começar esse processo de transformação, e vamos junto em nome de Jesus. Amém? E você que já tem a Jesus, mas tem estado preocupado com o fim do mundo, realmente não sabe o que acontecerá com você, mas deseja passar a eternidade com Deus. Então, Deus está falando para você, olha, volta para mim. Não importa o que você fez, não importa por onde você andou. Você está afastado da comunhão com Deus e Ele quer você de volta. Então você precisa se reconciliar com Ele. Se você quer fazer isso agora, feche os teus olhos, que eu vou orar por você. Pai, eu te agradeço, Pai. Te agradeço pelo teu amor, pela tua misericórdia e pelo teu perdão. E agora, Senhor, eu coloco diante do teu altar a vida desse teu servo, dessa tua serva, Pai. Desse que está querendo voltar a ter uma comunhão contigo. Voltar, Senhor, a reconciliar-se contigo, Pai. Senhor, em nome de Jesus, perdoa, Senhor, o tempo de afastamento dele. Perdoa, Senhor, e que ele possa, Pai, começar de novo. Começar, Senhor, com experiências profundas contigo. Toma, Senhor, a vida desse teu servo nas tuas mãos e usa-o, Senhor, como tu queres. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Você que voltou para os caminhos do Senhor aí, se você tem aí ainda alguma dúvida, alguma situação que aconteceu na tua vida e você quer esclarecer, vem falar com a gente. E junto nós vamos buscar a palavra. E vamos andar junto, né? Vamos andar junto, porque nós somos corpo. E como corpo, nós vamos estar juntos. E eu gostaria de deixar com você uma frasezinha. Jesus está voltando. E você? Está preparado? Essa pergunta só você pode responder, assim como só eu posso responder do meu lado. Né? Então, que estejamos preparados para a gloriosa volta do Senhor Jesus. Amém? Te convido a estar conosco na próxima quinta-feira. Nós estamos aí estudando as parábolas de Jesus. Vamos para a segunda parte do joio e do trigo. Vem com a gente estudar e viver esta palavra. E você tem uma semana poderosa. Obrigado por você estar conosco. Uma semana poderosa, cheia da força, da unção e do poder do Senhor, em nome de Jesus. Nós estamos por aqui. Se você precisa de alguma coisa, entre em contato conosco. Deus te abençoe. Fica na paz. Tchau, tchau.